Vamos ver se vai funcionar aqui. É foda falar depois de Felipe, né? Bom, eu não sei dançar para começar, então não vou ir por essa linha, tá? Mas vim fantasiado. E cortei o cabelo igual dele na foto, né? Bom, galera, eu vim falar de algumas coisas, tecnologia aplicada a várias coisas, tá? E vocês vão ver que eu vou falar numa dinâmica bem rápida, e vai ser bem corrido mesmo, porque me disseram que não dava tempo de vocês fazerem perguntas, então vou entupir vocês de coisas. Mas certamente vocês vão achar umas coisas muito bacanas aqui que a gente vai ver, tá? Todo mundo falou em hacking, e obviamente eu até troquei o nome do slide agora, porque vamos falar de hacking também, né? Só que eu vou mostrar como hackear as coisas usando tecnologia. Na prática, o que eu faço no meu dia a dia é realmente hackear as coisas com sistemas e dados. Tá? E eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Tá? Primeiro, é legal dizer assim, eu acredito em algumas coisas, tá? Em algumas mudanças que estão acontecendo. A primeira delas, e é o que a gente vai falar nesse encontro aqui, tá? É que se todo mundo tivesse a possibilidade de ter o acesso e a quantidade de informação, dados que eu tenho para coisas, para pesquisar, estudar e poder fazer, todo mundo teria mais poder do que tem atualmente. Afinal de contas, conhecimento é uma forma de poder, certo? Acontece que todo mundo tem acesso aos mesmos dados que eu tenho. Eu vou mostrar como isso funciona, tá? Além disso, eu acho que a forma que a gente tem das coisas hoje vai ser substituída por máquinas, então vai ter inteligência artificial por tudo, isso nós não vamos ter que comparar, por mais que eu concorde ou não concorde. E eu acho que a gente tem que compartilhar as coisas, tá? E essas três coisas que norteiam minha forma de pensar e minhas crenças pessoais são as coisas que estão ligadas diretamente às minhas atividades. Então, eu tenho uma consultoria, tá? É uma consultoria não convencional, é uma galera, um monte de hackers sentado em umas bancadas, tentando encontrar dados relevantes e transformar isso em informação, que é o que eu vou mostrar para vocês. Tá? Também sou sócio, empreendedor de uma empresa de software que faz automação de marketing. É os robozinhos que vão substituir gente lá. Tá? E estou junto com a Perestroika e um monte de coisa, tá? Que é quem me faz vir em lugares assim para compartilhar as coisas, já que não é muito meu chão. No final das contas, tudo tem a ver com data. Tá? Eu amo dados pela forma e capacidade que a gente tem de fazer as coisas com eles. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que acho que ajuda a explicar um pouquinho do que é isso, tá? Deixa eu botar o som aqui. Not long ago, I planted a crop of potatoes. Then suddenly they started dying one after the other. Checked out the books and they didn't tell me much. So I went and I did the search. Potato diseases. One of the websites told me that ants could be the problem. It said sprinkle wood ash over the plants. Then after a few days, the ants disappeared. I got excited about the internet. I have this friend, he really would like to expand his business. So we went with him to the cyber cafe and we checked out several sites. When I met him next, he was going to put a windmill at a local school. I felt proud because something that wasn't there before was suddenly there. I realized that not everybody can be able to access what I was able to access. I thought that I need to have an internet that my grandmother can use. And so I thought about a notice board, a simple wooden notice board. When I get information on my phone, I'm able to post the information on the notice board. So it's basically like a computer. I use the internet to help people. I think I'm searching for a better life for me and my neighbors. So many people have access to information, but there's no follow-up to that. I think a follow-up to that is our knowledge. When people have the knowledge, they can find solutions without having to be helped out. Information is powerful, but it is how we use it that will define us. Só deram informação pro cara. Dentro de uma área totalmente difícil para tudo. E o cara, em cima disso, construiu e constrói coisas. E, na verdade, é só informação qualificada.
Não tem nenhum segredo nisso. É que quando tu tem acesso à informação qualificada e ela é acessível, a gente pode fazer muita coisa. Tá? E como é que a informação se transforma em poder? E por que esse negócio chama ciência de dados? Tá? Quando a gente recebe qualquer bloco de informação, a gente faz qualquer busca, a gente recebe sempre dados soltos. A primeira coisa que a gente faz com que as coisas criem sentido. E elas viram uma informação. Tá? Então, peguem uma informação, desmontem, são dados, montem de novo, é uma nova informação. Certo? Quando vocês conectam com a base de conhecimento de vocês, vocês amplificam a base de conhecimento. Quanto melhor vocês usarem isso, mais sabedoria e poder vocês vão ter com isso tudo. Tá? Então, se a gente tiver uma possibilidade, tá? E o que eu vou mostrar que a gente tem de coletar, organizar, tá? E trabalhar com uma grande quantidade de dados, analisar isso, levar a análise para as pessoas que vão usar aqueles dados, a gente vai empoderar elas. Tá? A gente está num momento que tudo gera dados. A tecnologia é exponencial e a gente não. Então, nossa capacidade de aprender não é exponencial. E nem nossa evolução é exponencial. Ela é linear. Enquanto isso, a tecnologia cresce exponencialmente. Tanto que a gente está vindo de tudo que é coisa. Né? A gente está falando de internet das coisas e tudo vai gerar dados. Nossa geladeira, tudo. Nossos tênis, nossas camisetas já geram em forma de testes, laboratórios, em alguns lugares já como uso. Né? Então, já está tudo gerando dados. Tá? Acontece que, quando a gente tem esses pilares de pessoas usando tecnologia para tudo, a gente está acumulando uma grande quantidade de dados e, na verdade, se a gente parar para prestar atenção nisso, o que mais importa para a gente, independente da área que a gente esteja vinculado, é que a gente está vivendo uma era de os dados das coisas e que tudo que é coisa vai gerar dado. E na hora que eu tenho um dado de uma camiseta que é lavada, quantas vezes ela é lavada, em região A, B, C, e eu começo a cruzar esses dados, tudo são coisas que eu posso aprendizado e novas. Vamos pensar coisas simples, dados de aplicativos, tá? Os celulares novos, na verdade nem é um celular novo, né? Mas a tecnologia nova agora vem com leitores de contador de passos. Pensem, vocês têm um aparelho que vocês carregam no bolso de vocês, que pode contar a quantidade de passos que vocês dão por dia. Cruzem essa informação com a quantidade de passos que todas as pessoas dão dentro de todo o território nacional e depois cruzem com o global e vejam quantas pessoas caminham. Esse dado está disponível. A gente alimenta esse dado não precisa fazer nada. Ele conta sozinho isso. A gente só ativa o serviço, ele está contando. Tá? O Google comprou o Waze, né? Vocês acham que ele comprou o Waze por causa da tecnologia de desenvolvimento do Waze? Ele tinha todo o Maps pronto, ele não precisava daquilo. Ele comprou porque o Waze acumulou dados de conhecimento de transporte, de rotas, e por isso pagou tantos bilhões lá que pagou pelo Waze, pelo conhecimento que ele adquiriu coletando dados de rotas, características de rotas, tudo isso. Tá? E os dados vêm de cada vez de lugares menos tradicionais. Tá? Existe um software chamado Focus, tá? Um aplicativo, tá? FOC.us, que coleta nossa atenção num determinado item. Ele é um capacete, eu coloco o capacete e ele fica vendo quanto eu estou de atenção no item, fazendo uma atividade. E ele consegue perceber quando eu tenho distrações no assunto que eu estou tratando. Exemplo, escrevendo um texto. E se eu tenho uma distração, o que ele faz? Me dá um pequeno choquezinho, tá? Para que eu mantenha o foco no que eu estou fazendo. E ele eleva a curva, de novo, o foco na ação. Tá? Isso aqui foi desenvolvido por gamers que estavam jogando, eles vão para competições de games, e onde eles jogam, né, tem muito barulho, distração. Então, aquilo ali é uma forma de eles conseguirem jogar sem perder a distração. Obviamente, quando eles descobriram que tu conseguia cruzar a linha de foco de uma pessoa, é algo incrível, né? Porque eu posso ver o quanto eu estou focado numa atividade sem necessariamente dar um choque, né? Tem uma característica interessante, eu sempre gosto de contar, porque assim, tu deixa essa máquina ligada, tá? Ela só pode ficar 10 minutos ligada, depois ela desliga. Ela não deixa que tu fique mais... Ela fica 10 desligado e liga de novo. Quando desliga esse negócio, dá um clarão nos olhos, como se fosse do cérebro para fora, tá? É um branco nos olhos, como se tivesse alguma coisa no nosso cérebro sido afetado no negócio que não tem óculos, tá? É só cerebral. Tá? Então é só... e esse aqui é uma coisa que eu acho muito legal, eu trouxe para vocês conhecerem, tá?
Só baixar o volume aqui, porque ele tem uma... Que é um capacete, tá? Que lê nosso cérebro, tá? Ele custa $250, tá? Chama EPOC lá, vocês podem ver. Ela vai ler aqui, enquanto eu vou contando para vocês, ela está lendo o cérebro, ela chamou esse cara na plateia, tá? Botou o capacete nele, e a primeira coisa que ela está fazendo ali, ela está lendo o cérebro dele, está dizendo, olha, essa máquina não sabe o que é o teu cérebro, então eu vou ter que gravar que é o teu cérebro. Então ela vai gravar ali, ó, ela vai dar um comando, e toda vez que o cara botar o capacete a partir deste momento que estiver gravando, isso é tempo real, a máquina vai reconhecer o cérebro dele. Tá? E ela vai fazer uma coisa mais do que isso. Tá? Ela vai ali e vai perguntar, tá vendo aquele cubo lá no meio? O que tu quer fazer com esse cubo? E o cara está respondendo lá para ela que quer puxar ele para frente. Tá? Então ela está dizendo para ele, ela fez a pergunta, ele está respondendo, e de novo, ela está explicando, olha, eu preciso gravar um comando, porque teu cérebro pensa diferente do dela. Então, cada um de vocês pensa o puxar diferente. Então, eu vou fazer exatamente isso agora. Eu vou gravar tu pensando no cubo vindo para frente. Tá? Então, é o que ela vai fazer agora. Ó. Ela vai ativar e vai gravar. É tempo real, né? E aí, quando ela terminar, ela vai dizer, o cubo está vivo. Pode fazer o que tu quiser com ele a partir de agora. Okay. So, once we accept this, the cube is live. So, let's see if Evan can actually try and imagine pulling. Oh, good job! Só para vocês entenderem, ela acabou de movimentar um objeto com a força do pensamento. Tá? Isso, eu posso pegar esse chip desse software, botar dentro de qualquer equipamento e movimentar ele da mesma forma. Tá? Só para complementar esse conceito. Opa! Desculpa. Pronto. Estão colocando isso na cabeça de crianças para ver o que as crianças pensam. Então, eu pergunto para uma criança de 3, 5 anos como ela pensa e o desenho automaticamente começa a se formar na cabeça dela e a máquina fica rastreando isso em forma de dados. Tá? Se vocês se assustam com isso, em 2045 a gente vai conseguir escanear todo o cérebro. Tá? Isso está em andamento, eu acabei de mostrar 2 máquinas reais, uma delas custa $250 o equipamento mais o software, que faz isso, uma parte disso já. Tá? Então a gente está no caminho. Tá? Claro que eu não estou aqui para assustar vocês, porque eu sei que isso pode ser um pouco assustador e tal, mas a ideia aqui é mostrar que tem dados fáceis de acessar. Exemplo, redes sociais. Tá? Eu trabalhei em projetos diretamente nas 2 campanhas do Obama, a gente lá ficava cruzando dados sociais de todas as pessoas, despreza a marca e vai olhar o que as pessoas pensam dentro das redes. Tira as hashtags da marca Obama e fica coletando todo o resto. E fica organizando esses dados. A gente organizando isso, tá? Tinha um time trabalhando lá, né? E a gente organizando isso, a gente começou a fazer descobertas. E a gente disse, eu acho que dá para prever o resultado da eleição. 3 meses antes do resultado da eleição, a gente publicou esse resultado previsto numa revista científica, dizendo que esse seria o resultado da eleição americana. Esse aqui foi o resultado, tá? Então, a gente não fez nenhuma pergunta em forma de pesquisa. A gente simplesmente coletou dados e organizou. E desprezou, não desprezou, mas o foco não era coletar somente coisas sobre Obama, até porque senão a gente não ia pegar o ambiente. Tá? E a gente não usou NSA, não tem projeto Prisma, não tinha lá os caras invadindo. O Obama não estava lá nas escolas lendo os e-mails das crianças e tal. Na verdade, a única coisa que a gente fez para isso foi pegar os contratos possíveis de Twitter, Google, Facebook, WhatsApp, que vocês assinam e concordam, e pegar todos os dados públicos e organizar. Tá? Certamente todos vocês leram todos os contratos que vocês usam de WhatsApp. Né? Então, não tenho dúvida que vocês sabem do que vocês estão fornecendo. E é claro, é uma troca, né, gente? Eu não quero defender, dizer que é certo ou errado, o que é privacidade, o que é... Não vou entrar nessa discussão, até porque não é o intuito, mas são dados públicos. E qualquer um aqui dentro tem acesso. E é fácil acessar. Tá? Não estou falando nada de absurdo. Por isso que o Google é a maior empresa de mídia do mundo e vai crescer sem parar isso, porque esse negócio de dados só aumenta todo dia, a internet é uma loucura. Né? Então, se a gente pensar nessa variedade de dados que a gente tem, volume e velocidade, é isso o tal do conceito do Big Data. Tá? Quando a gente tem tanta informação, tá? Quando a gente tem tantos dados disponíveis,
O que a gente precisa fazer? A gente tem que encontrar uma ciência para começar a fazer filtro disso. E essa é a tal da ciência de dados. Por quê? Lembram disso que eu mostrei para vocês? Lembrem que agora não desliga mais, porque tem uma máquina que retroalimenta dados o tempo todo. Certo? A internet não vai parar, ou seja, nossa alimentação de conhecimento não para. O que significa que as máquinas podem se tornar mais poderosas em um espaço menor do que a gente, porque elas têm a capacidade de recolher dados maior. Eles ainda precisam da gente, tá? Um exemplo do que eu estou falando, tá, liga sistemas para coletar redes sociais. Isso aqui é Mission Control da Gatorade, um projeto que a gente fez. Coca-Cola, Nike, Red Bull, Globo. São algumas das marcas que aqui no Brasil operam sistemas desses que ficam coletando dados, organizando para fazer tipo. Isso aqui é um sistema que mostra conversas que estão acontecendo. Tá? Então, o que as pessoas estão falando? Isso é um grupo de conversas, vocês estão vendo o bloco azul, isso é a conversa crescendo. Tá? Esses pontos separados são conversas que estão começando a partir daquela conversa. Eu só pego dados, cruzo e começo a fazer esse tipo de análise. Minha segunda análise disso, vou ver quem está conversando sobre isso. Cruzo as redes que estão falando sobre isso e aqui estão as conversas acontecendo. Mas quem está influenciando essas conversas a acontecer? O risquinho é a conversa, a bolinha é a pessoa. E aí eu fico movimentando isso. Passo o mouse, vejo quem é a pessoa. E agora eu vou fazer o sisteminha em tempo real, tá, da conversa e vou movimentar para ver quem são os influenciadores. Cada vez que eu pulo a rede de conversa que está sendo movimentada através daquilo. Tá? Simplesmente dados públicos, essa ferramenta é livre. Tá? Ou seja, está à disposição de todo mundo. Tá? Eu passo para vocês, depois nós devemos ter um link, eu passo todo. E até acho que a apresentação fica. Resumindo, dá para medir tudo. Tá? Não tem nada que a gente não consiga medir. A gente está numa época que os dados estão disponíveis, tem mais acesso, e cada vez que a gente conseguir democratizar mais, e essa é um pouco da minha missão, de conseguir dar mais poder para mais pessoas, democratizando isso. Tá? Então a gente tem uma metodologia que a gente ajuda as pessoas a fazerem isso. Tá? Só que tem muito sistema pronto para fazer isso. Tá? A IBM acabou de lançar um sistema chamado Watson, que ele já faz todos esses cruzamentos de redes e gera visualizações de todos os dados, tá? Em sistemas prontos, que tu simplesmente cadastra e faz esse cruzamento de dados no sistema que eles te dão para a gente poder fazer toda a análise. Tá? Então, tem muita coisa disponível. A questão é organizar para usar o dado correto, obviamente, como informação e fonte de poder. Vou mostrar para vocês, rapidamente, tá? Algumas coisas que a gente faz para vocês entenderem a prática disso. Exemplo, eu posso fazer análise de comportamento. Tá? A gente ajudou a Vivo Telefônica, tá? no desenvolvimento de um projeto, tá? Que faz cruzamento um emotional dashboard, tá? Que faz análise do pipe de atendimento das pessoas. Eles ficam cruzando agora, eles tinham lá 50 páginas de relatórios que estão virando esta análise aqui num dashboard que atualiza de 4 em 4 horas e não um relatório de 30 em 30 dias. Tá? Americanas tem um dashboard desses que fica analisando o comportamento das pessoas que vão nas lojas físicas, que trabalham que comentam o que encontram, o que não encontram nas lojas, e vai tudo para um dashboard que eles tomam decisão todo dia de manhã do que vão fazer nas lojas físicas. Não é Americanas, tá? É Americanas Lasa, lojas físicas. Tá?
Dá para analisar performance. Eu mostrei primeiro análise de comportamento. E aqui vamos fazer análise de performance. Tem o mesmo conceito, tá? Coca-Cola tem um puta dashboard lá, que fica cruzando todo o esforço de comunicação, tá? Que foi construído, tá? E fica cruzando todo o esforço de comunicação dela num painel, tá? Esse painel mostra todas as métricas, KPIs, e compara TV, jornal, internet, tudo no mesmo painel com KPIs e ponderação entre eles. Tá? E esses KPIs ficam sendo atualizados, tem uma galera, as agências têm acesso às telas, a marca, e assim por diante. Vou encerrar só contando para vocês que, na verdade, quando a gente começa a olhar essas coisas, tá? Mostra, puta, legal, está vendendo mais refrigerante, bacana, né? Está vendendo mais telefonia, mas dá para fazer mais coisa com isso, né? O que significa essa tal de ciência de dados? O que dá para fazer com esse negócio? Então, a gente construiu um projeto colaborativo, que hoje tem uma galera trabalhando de forma espontânea, tá? E tudo que dá para fazer, que a gente faz como para marcas, a gente faz também dentro do projeto desse. O que a gente pegou todos os relatórios de saúde do mundo e cruzou eles, tá? Chamou uma galera para uma plataforma e começou a fazer cruzamento desses dados. E quando a gente começou a cruzar, a gente começou a fazer descobertas do tipo, a gente consegue hoje, tá, prever qual o próximo território que o ebola vai entrar. E ele vai entrar porque existe uma deficiência na saúde naquele pilar que é onde ele entra. Então a gente consegue, em cima de cruzamento de dados, prever que ele vai entrar primeiro na Ásia, depois vai entrar na Europa, e a gente consegue 4 meses, 3 meses, e depois entra na América. Obviamente que a gente está usando só dados puros e cruzando. Então, se tiver algum tipo de cura, se descobrir no meio disso, obviamente seria o melhor para que a gente não precise comprovar a nossa tese e estar certo. Não seria bom nesse caso. Mas a gente está ajudando, fazendo a mesma coisa. Coleta coisas importantes, organiza e mostra em visualizações para que a galera possa ajudar. Vamos prestar mais atenção nos dados, tá? Se a gente conseguisse isolar dados e trabalhar esses dados de uma forma diferente, tá? A gente ia entender que se eu coletar e organizar tudo isso de uma forma bacana, e com a quantidade de dados que a gente tem disponível, a gente ia conseguir coisas muito importantes. E não só o relevante de vender marca ou vender produto. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer a partir de comportamento, de coletar coisas importantes para o público de um governo, para uma cidade, melhorar uma cidade graças a dados referentes é só pegar essas coisas que estão disponíveis, muitos deles disponíveis em relatórios, que é só buscar isso e fazer cruzamento disso tudo. Tá? Então, acho que dá para fazer uma transformação. A única coisa é que para fazer essa transformação, a gente precisa, obviamente, pensar e descobrir o que é importante ser transformado, né? E quem que pode ajudar. Então, a ideia é trazer uma mensagem para vocês aqui que, se todo mundo for atrás de um pouquinho de dado e ajudar um pouquinho a organizar isso, tá? Eu tenho certeza que a gente poderia dar mais poder para coisas que precisam de mais poder. Obrigado.